Olá pessoal, meu nome é Vitor Popesco, sou professor de Física do site Namoro com a Física, que é um site de aulas particulares, de reforço e acompanhamento escolar. Você eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo do site, namorocomafisica.wix.com/home. Você lá vai encontrar meu e-mail e outras informações. E você vai poder falar comigo o que você quiser, inclusive tirar mais algumas dúvidas. Então, eu vou resolver com vocês a prova do Enem. Eu peguei aqui a prova branca, porque foi a mais fácil de encontrar aqui, na pesquisa do Google. Você encontra esse site aqui, Info Enem. Está aqui o caderno branco, foi o que eu usei, vou usar aqui para fazer essa videoaula, tudo bem? Eu vou ser muito simples e muito sucinto em cada questão, de modo para que o vídeo não fique muito grande. Então eu não vou conseguir abordar a fundo os conteúdos do vídeo. Só quero que fique claro o que a questão queria de cada um, entendesse, né? E se você entender o que a questão estava te perguntando, eu acho que você vai conseguir resolver qualquer problema que seja parecido, né, com esse. Bom, vamos começar pela primeira questão. Bom, aqui a questão 48, a prova começa aqui, ó, Ciências da Natureza e Tecnologias, questão 48, pergunta assim, primeira questão difícil. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente à intensidade sonora. O que é intensidade sonora? Bom, o que é intensidade de uma coisa, né? O que é uma coisa ser mais intensa do que a outra? A gente comumente usa a expressão de maior impacto, né? Se você dá um soco numa pessoa e a pessoa nem se mexe, você diz que esse soco foi um soco de baixa intensidade. Mas se você dá um soco numa pessoa, essa pessoa voa longe, então o soco do Hulk é um soco de alta intensidade, né? Então a intensidade está ligada a essa questão da quantidade de energia que é transferida, né, que está em jogo. Comumente, para ondas sonoras, a intensidade ela está ligada ao volume, né, do seu aparelho de som. Se o seu aparelho de som está com volume lá mais grimpa, né, que sua mãe fica reclamando, você está com volume muito alto, então se diz que a intensidade é muito alta. Se o seu aparelho está com volume baixo, então a intensidade é baixa. Logicamente que se a intensidade tem a ver com volume, a intensidade não vai ser suficiente para a gente definir se o cara está tocando piano, flauta ou qualquer outra coisa. Então a intensidade não pode ser. Potência sonora. Gente, potência na física, ela sempre significa a mesma coisa. Potência de um aparelho ou de qualquer coisa é a energia liberada por unidade de tempo. Tá? Isso aqui é potência. Comumente, essa energia está em joules e o tempo está em segundos, e a potência vem em watts, enfim. Comumente, potência é isso, tá? A potência, como a gente viu, está ligada com a energia. A energia não tem, não dá para diferenciar, a gente viu na intensidade. Então, essa também não é a resposta, tá? Então, também não é a resposta. A velocidade diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento. Olha só, pessoal. O som é uma onda mecânica, depende de um meio para se propagar, e tem uma velocidade bem definida quando você se coloca no mesmo meio. Por exemplo, a gente sabe que no ar o som tem uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo. Essa velocidade ela é tão próxima em certas condições que a gente usa essa expressão para definir alguns aparelhos, né? Os caças supersônicos, por exemplo, né? Caças supersônicos são caças que ultrapassam essa barreira do som. Se você já ouviu essa expressão, ultrapassar a barreira do som, ultrapassam esse limite de velocidade, tudo bem? E então a velocidade ela depende basicamente do meio. O som vai ter uma velocidade para o ar, ele vai ter uma velocidade para a água. Enfim, ele vai ter uma velocidade para cada meio que ele tiver.
Se a gente supor, né, que os dois caras que estão tocando a flauta e o piano estão, né, em condições iguais, não tem um cara dentro da piscina e outro fora, então a velocidade não vai ser suficiente para a gente diferenciar um instrumento do outro. O timbre, vamos lá, o que é o timbre? Quando você tem uma onda sonora, um instrumento emite uma onda, ele emite ondas secundárias, tá? Ele emite uma certa de ondas secundárias que podem interferir na onda do tom principal. Essas ondas secundárias, por exemplo, você tem um instrumento, um violão de nylon, um violão de aço. Eles têm timbres diferentes, porque emitem ondas secundárias diferentes que entram numa. Fazem uma interferência que a gente chama, né, de batimento, e essa interferência é que dá o timbre do instrumento, né? Então, o que é o timbre? O timbre é a característica física, você pode gravar isso. O timbre é a característica física que diferencia os instrumentos, né? Então, logicamente, essa é a resposta. Tá? A altura do som. A altura do som está ligada com a frequência, tudo bem? Frequência, a gente sabe que para frequências muito grandes, o som é muito agudo. Tipicamente, só para você ilustrar, a voz de um homem, né? Tipicamente, hoje em dia está tudo muito moderno, gira em torno de 200 MHz. E a voz de uma mulher gira em torno de 300 Hz. Então, tipicamente, se você ouvir uma mulher falando, a voz dela é mais aguda do que a voz de um homem. Então, o homem tem a voz mais grossa do que a da mulher. A frequência dele é mais baixa. Então, a altura tem a ver com isso, tá? A altura não diferencia instrumentos. Só para você saber, cada pessoa tem um timbre de voz muito específico, muito diferenciado. Mesmo dois homens, eles têm timbres, eles podem falar na mesma frequência, 200 Hz, mas ele tem timbre diferenciado, tão diferenciado que é muito comum você ver filmes um pouco mais antigos, foi muito usado filmes que a segurança era feita por controle de voz, né? Você vê aquele filme riquinho lá, isso é muito velho. Mas você vê filmes que você vê a segurança feita por controle de voz. Tá? Isso é muito, muito comum. Hoje em dia é menos usado porque você consegue reproduzir a voz de uma pessoa, o computador consegue copiar o timbre de alguém. Mas tipicamente, até os seres humanos têm um timbre, cada ser humano tem um timbre muito específico. Tá? Bom, questão 50. Questão 50 fala o seguinte: para obter a posição de um celular, a polícia se baseia nas informações de tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, como o esquema abaixo. Considerando que as torres e o celular são pontiformes e estão sobre o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessários para a localização da posição de um celular, onde se originou a ligação? Pessoal, olha só. Qualquer pessoa que já viu filme de policial já vai saber responder isso daqui, né? Você já deve ter ouvido a expressão triangulação de celular. Triangulação. Triangulação, triângulo 3, certo? Então, você já deveria estar em mente com a 3 na cabeça. Mas vamos imaginar. Se eu usar traço não vai ficar muito claro. Eu vou usar quadrado para a torre e bolinha para o celular. Então vamos imaginar que eu tenho um celular aqui, tá? Bom, se eu quero saber a posição dentro desse plano aqui, ó. Eu quero saber a posição desse celular, tudo bem? Imagina o seguinte: se eu pego aqui o tempo de resposta, eu consigo saber essa distância. Mas eu não consigo saber, né? Eu não tenho como saber
em que ponto ele está dessa região, certo? E isso aqui está retinho, mas poderia estar em qualquer ponto dessa região. Ou seja, uma torre não me dá a relação da distância. Se eu usar duas torres, ora, já melhora. Eu tenho que ele vai poder estar em qualquer lugar dentro dessa região aqui, ó. Imagina que isso aqui possa vir se deslocando, possa vir para cá, para cá. Ele poderia se deslocar nessa região. Mas se eu coloco mais uma torre, então agora o ponto está fixo. É como se ele tivesse apoiado, não tem como. Se ele variar nessa direção, esse cara vai me dar a posição dele dentro desse espaço aqui, dessa região. Se ele variar para cá, isso vai me dar. Mais uma já seria excessivo. Então, para que você descubra aonde está o celular, você precisa de no mínimo 3 antenas, que a gente chama de triangulação. Hoje isso é secreto, né? Bom, questão 52. Vamos lá. Entre os anos de 1028 e 1038, Alzen, não sei falar isso, escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, que tem como base o experimento que explicava o funcionamento da visão, entre outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada uma imagem invertida de edificação em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a. Ele quer saber qual seria essa parte do olho em relação ao tecido. Bom, eu não desenho muito bem, mas isso aqui é um olho, tá? Acredita, isso aqui é um olho humano. Eu vou tentar descrever o que é cada uma. Eu posso não saber a posição, a função exata, eu não sou médico nem biólogo, então eu não sei a função exata de cada um dessas partes do olho, mas eu vou dizer que interessa para cá. Bom, vamos lá. A íris. A íris é aquela partezinha que fica aqui que dá o colorido do olho, tudo bem? Então, isso aqui seria a minha íris, tá? A retina. A retina, eu vou pular a retina, tá? Bom, a pupila, ela é bom, não sei, eu tenho medo de errar. Eu vou dizer a função da pupila, tá? A função da pupila é aquela bolinha preta do seu olho. Ela tem a função de diminuir ou aumentar a intensidade luminosa que entra no olho, né? Ela seria o buraquinho, o controle, analogamente seria esse buraquinho aqui. Isso seria a nossa pupila, tá? Tem a função de aumentar e contrair e diminuir a intensidade de luz. Quando a pupila, quando você está em um ambiente muito escuro, a pupila fica dilatada, né? E ela fica bem grande. Se está em um ambiente muito claro, ela se fecha, fica bem menorzinha. Essa é a pupila. A córnea, ela é uma camada protetora que fica aqui mais externa ao olho, tá? E protege o olho, enfim, de uma coisa. Eu sinceramente não sei a função exata da córnea, não. E posso pesquisar, pedir para um amigo biólogo falar um pouco mais sobre isso, tá? E o cristalino, que seria uma lente aqui, ó, uma lente convergente, que tem a função de pegar o raio infinito, tá? E convergir esse raio para bater aqui no fundo do olho. Essa parte aqui do fundo do olho, que é o anteparo, na verdade, se espalha por dentro do olho, né? Não vai para fora do olho não, tá? Se espalha por aqui, um conjunto de nervos. Essa parte é o que a gente chama de retina, tá?
Então aqui atrás do olho tem a retina, que é onde é formada a imagem. E a imagem do olho ela é invertida mesmo. Tem até algumas doenças que as pessoas não conseguem desinverter a imagem, enxerga tudo de cabeça para baixo. Então a imagem do olho é formada na retina e ela é invertida. Depois ela é desinvertida pelo cérebro. Então a resposta para essa questão é a letra B. Tá? A retina seria o fundo do olho. Tudo bem? Bom, questão 54. E aí a primeira questão você vai ter que fazer umas continhas aí. Beleza? Vamos à questão. Bom, em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram a marcação na barra dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual é a massa obtida pelos alunos? Bom, vamos lá. Vamos lá. Então aqui está a barra, aqui está o cavalete, sustenta, e aqui está o seu saco de arroz, tá? Que tem 5 quilos. Bom, a barra foi dividida em 8 pedaços. Vamos chamar esse pedaço aqui de pedaço 0. Aí vem pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, pedaço 4, pedaço 5, 6, 7 e 8. Tá? 8 pedaços iguais. Bom, se a gente sabe que se aqui é o 0, basta você olhar para a figura e contar, você vai ver que 1, 2, 3, esse aqui é o pedaço 3. Tá? Não importa a unidade disso, importa que são iguais. E a gente sabe que se a barra é homogênea, o que significa homogênea? Que seu peso está todo distribuído de modo que o centro de massa é no meio do objeto. Então a gente sabe que o peso da barra ele está aqui. Esse aqui é o peso da barra. Tudo bem? Ora, o que a gente sabe? A gente sabe que se essa situação está em equilíbrio, não está rodando, ela não roda nem para cá e nem para cá, os torques gerados por essas duas forças, você tem aqui o peso da barra, aqui você tem o peso do saco de arroz. Tudo bem? E você tem uma força normal aqui, que é a força de apoio. Mas como está em cima do apoio, essa força não vai interagir muito com o sistema. Não tem muita utilidade para a gente agora aqui na conta, tá? A ideia é a seguinte: o torque, o que é o torque, cara? O torque, ele é um análogo da força para a rotação, tá? Quando você fala em movimento retilíneo, movimento retilíneo, se você pensar uma curva, né? Você pode dividir essa curva em várias tracinhos, de modo que isso aqui pode ser considerado uma reta. Então, enfim, né? A gente fala que curva não existe. Enfim, não vou entrar nessa discussão não. Mas, quando você vai colocar alguma coisa em movimento, né? Você tem o que? A segunda lei de Newton, F igual a ma. A gente sabe que se o movimento tem aceleração constante, a força é zero. Isso é uma situação de equilíbrio. Mas só não basta a força resultante ser igual a zero. Também é necessário que o torque seja igual a zero. O torque igual a zero significa que não existe rotação. Tudo bem? E o que é o torque? O torque é uma grandeza física que é dada pelo produto da força pela distância. Tudo bem? Até o ponto de apoio. Que distância, né? Distância até o ponto de apoio. Ponto de apoio é esse cara aqui, está apoiado
o seu sistema. Então, vamos lá. A gente tem que o torque total tem que ser igual a zero. E como é que a gente vai ter? Vamos falar que esse cara que roda no sentido anti-horário é positivo e esse cara que roda no sentido horário é negativo. Então, se você somar os torques, né? Torque gerado por PB vai ser PB. Qual é a distância de PB ao ponto de apoio? Uma unidade. Então, PB vezes 1. Tá? Repara que PB tende a girar no sentido negativo. Tudo bem? Então, ele é negativo. Tá bom? Mais o torque de PA. PA vezes a distância de PA ao ponto de apoio. 3. Isso tem que ser 0 para que esse troço não rode, tá? Quando isso acontece, não há rotação. Tudo bem? Bom, resolvendo essa continha, a gente vai chegar substituindo, né? PA, que é o peso do arroz, vale 5. Então a gente vai ficar com PB, eu vou passar ele para o outro lado, igual a 5 vezes 3, que é igual a 15 kg. Tudo bem? Bom, o ideal é você perceber que o torque, você poderia até falar, o torque do lado, todos os daqui, somado com todos aqui, claro que eu poderia ter outro peso aqui, né? Isso mudaria a conta, mas todos os do lado de cá, mais todos os do lado de cá, todos do lado de cá, todos do lado de cá, isso tem que me dar igual a 0. Então, tá aí a resposta para essa questão é a letra E. Beleza? Muito bom. Vamos que vamos. Bom, questão 58. Altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula no interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual a propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? A resposta aqui já está na primeira alternativa, né? O alto calor específico. Calor específico é a capacidade, né? Calor específico é a capacidade que um corpo tem de reter calor. É muito comum haver dúvida entre capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é definido como a quantidade de calor que é necessário para se elevar a temperatura de um determinado corpo. Repara, se a capacidade térmica ela é alta, isso significa que para a mesma quantidade de calor, né, vamos supor que o calor é constante, existe uma baixa variação, tá? Que a gente pode chamar de variação de temperatura. Uma baixa variação de temperatura. Então, para capacidades térmicas altas, a temperatura para o mesmo calor, ela sofre pequenos danos. Se a capacidade térmica é baixa, então esse cara aqui, ele sofre muito dano por a mesma quantidade de calor.
Então, capacidade térmica é uma grandeza que me define quanto de calor eu preciso para elevar uma certa quantidade de temperatura. A gente define capacidade térmica como sendo o produto do calor específico pela massa do corpo. E aí, você chega na fórmula do gato, né? Q igual a M vezes C vezes delta T, que era my cat, né? Ou seja, só para saber de onde aquilo ali veio, né? Isso aqui é isso aqui, e esse cara vem para cá multiplicando. Então, C, M, delta T. Ok. Então, repara o seguinte, se esse cara é alto, significa que a capacidade térmica é alta. Se a capacidade térmica é alta, a variação da temperatura ela é baixinha. A variação da temperatura é baixa. O que a gente quer? Imagina o seguinte, você tem um líquido que está na temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente, vamos supor, 25 graus Celsius, tá? Então você tem um líquido que está a essa temperatura. Esse líquido, ele vai passar por um motor que está a uma temperatura de 70 graus Celsius. E ele vai passar por aqui, para resfriar esse motor aqui. A ideia é a seguinte, quando ele passar por aqui, ele vai ganhar energia do motor, o motor vai perder energia para ele, e aí ele vai ter que sair por aqui com uma certa temperatura. Tudo bem? Vai ter que sair aqui com uma certa temperatura. Se o calor específico desse cara é alto, então quando ele passa por aqui, ele ganha energia desse cara, ele recebe a energia desse cara, esse cara aqui começa a baixar a temperatura dele, né? Perdendo, mas ele não eleva tanto a temperatura desse líquido. A temperatura desse líquido, a variação, ela é baixinha, porque o calor específico desse líquido é muito, muito alto. Significa que você precisa de muito calor para fazer uma variação de temperatura. Então esse líquido ele vai rodando aqui dentro desse sistema de modo a resfriar esse motor sem sofrer grande variação de temperatura. Imagina se esse líquido tivesse um calor específico baixo, né? Quando ele batesse aqui, ele ia estar a 70 graus. Aí quando ele chegasse aqui, ele ia estar a 70 graus e ele não ia conseguir refrigerar, né? Nada. Então, a propriedade fundamental desse líquido é ter um calor específico alto, tá? Então essa é a resposta para essa questão. Calor latente de fusão é o ponto, a constante que se dá ao ponto de congelamento de um produto. Baixa condutividade térmica baixa condutividade térmica significa que ele não conduz muita energia térmica. Se ele não conduzir energia térmica, ele não vai conseguir receber o calor desse cara, né? Você precisa que aqui haja troca de calor eficiente. Então, se você tem baixa condutividade térmica, ele não vai receber. Baixa temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é o ponto a qual uma coisa ferve, né? Evapora. Então você imagina se esse líquido aqui fosse álcool, se eu não me engano, posso estar enganado, temperatura de ebulição do álcool é 35 graus. Repara, o álcool ia bater aqui e evaporar. Eu acho que é mais baixo, acho que o álcool é 25 graus, eu não sei. Mas de qualquer forma, se eu tiver um produto que tem uma temperatura de ebulição baixa, ele vai bater aqui e evaporar. É isso que a gente quer, até porque se evaporar aqui dentro, aumenta a pressão, esse troço explode. Alto coeficiente de dilatação térmica. O coeficiente de dilatação térmica, tá? Ele determina o quanto uma coisa dilata. Se o coeficiente de dilatação é grande, então essa coisa
acaba dilatando muito. Então, não é isso. A gente pode deletrar, tá? Bom, continuando então. Vamos lá, 60. Bom, um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou os modelos com borracha mais dura e um modelo com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal. D. Para as mesmas condições de arremesso. Quando submetidos à mesma força aplicada, sabe-se que a constante elástica Kd do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. A razão entre os alcances DD e DM, D duro e DM, referente ao estilingue de borracha duro e M, respectivamente, é igual a. Bom, pessoal, vamos lá. O que ele quer? Ele quer que o alcance seja igual. Primeiro ele fala que a força é igual, tá? Então ele vai ter uma força da borracha dura e uma força da borracha mole. E essa força borracha dura é igual à força da borracha mole. A gente sabe, pela lei de Hooke, que a força elástica ela é proporcional a Kx. Tá? Força elástica ela é proporcional a Kx. Então, onde K é constante e X é a deformação do objeto. Pode ser o alcance. Tá? Bom, quanto maior for o X, maior a deformação. No caso aqui, essa questão tem, eu estou olhando agora com calma, que ela induz um erro, mas o erro que ela induz no final dá certo. Eu vou fazer da forma que induz ao erro, mas acaba dando certo no final, tá? Bom, vamos lá. Então, a F duro seria K duro vezes D duro. A F mole seria K mole vezes D mole. As forças têm que ser iguais, então K duro vezes D duro é igual a K mole vezes D mole. Ele fala, né, enunciado, que o K duro é o dobro do K mole. Então, KD é igual a 2Km. Então, substituindo aqui embaixo, 2Km vezes DD é igual a Km vezes DM. Posso cortar esse cara com esse cara aqui. Vou ficar, então, que é DD é igual a DM sobre 2. Minha resposta, meio, letra B. Aqui. Isso é legal. Um estudante precisou instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas, um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem ser submetidos à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada e desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. E aí aqui a lâmpada é isso aqui, tomada isso aqui, interruptor isso aqui. E ele quer saber qual dos circuitos esboçados atinge a exigência. O interruptor não pode desligar as tomadas, tá? Bom, vamos analisar cada um desses aqui, tá? Primeiro, né, estar submetido à mesma tensão nominal
estar submetido à mesma tensão subluminal significa estar em paralelo, tudo bem? Sabe que está em paralelo, AB, a diferença de potencial V de A menos V de B menos V de A, esses caras são iguais, né? Esses caras, já que eles estão ligados aqui, então na rede é a mesma diferença de potencial. Então, primeiro eles têm que estar em paralelo, todo mundo tem que estar em paralelo. Agora, vamos lá, vamos analisar aqui o que acontece. Se eu deixo esse interruptor aberto, o elétron só não vai daqui para cá, mas ele vem em todas as regiões aqui. Esse interruptor aqui não está desligando a lâmpada. Então, tá errado. Vamos para cá. Se eu deixo ele aberto, só circula aqui, está desligando essa tomada também. Então, tá errado. Deixa ele aberto aqui, não circula nada, tá tudo desligado. A tomada aqui, liga e desliga a lâmpada. O problema é que as tomadas, esse circuito estaria todo em série. Logo a resposta é a letra E. Tá? Vamos para a letra E aqui. Vamos redesenhar a letra E. Eu vou redesenhar aqui. Você vem, aí tem uma tomadinha, vai para frente. E para baixo. Outra tomadinha. E aqui a lâmpada. E aqui o interruptor. Todos eles ligados na rede nominal. O circuito E pode ser redesenhado dessa forma. Para que funciona muito bem. Se você fecha aqui, a lâmpada acende, existe corrente por aqui. Se você deixa aberto, as correntes vêm por aqui e não passa pelo meio. Então, funciona muito bem, tá? Resposta. Letra E. Aqui, ó. Uma pessoa abre sua geladeira e verifica que há dentro da geladeira, depois fecha a geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade está extra para abrir a geladeira ocorre porque o volume de ar da geladeira diminuiu. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. O motor da geladeira serve para resfriar e não para aumentar. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta, claro. Essa daqui tem que ter coragem para marcar. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. A resposta aqui é a letra D. Tá? Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt, naquele recorde mundial de 100 metros rasos, mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir a um tiro inicial na corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando a marca de 3,78 segundos. Até se colocar seu corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso de 13 passadas, Usain Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Suponha que a massa desse corredor seja igual a 90 kg e o trabalho total realizado nas primeiras passadas Bom, a gente tem um teorema do trabalho de energia cinética, que o trabalho pode ser descrito sendo a variação da energia cinética. A variação da energia cinética. Então, vamos escrever dessa forma. O trabalho vai ser energia cinética final menos a energia cinética inicial. Energia cinética é mv2 sobre 2.
A energia cinética inicial, ele tava, antes da corrida começar, ele estava parado. Então a velocidade inicial era zero, né? Não tinha velocidade inicial. Então esse cara aqui é zero. Logo o trabalho é igual a energia cinética final, que vai ser a massa dele vezes a velocidade ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Isso vai dar 45 vezes 144, que vai dar, vocês me desculpem a preguiça, sei que na hora da prova não pode, mas aqui pode. 6.480 joules. As respostas estão na potência de 10, né? Então você pode puxar isso aqui, 1, 2, 3, 6,48 vezes 10 a terceira joules, e ainda aproximar. Como esse cara é maior que 5, isso pode ser aproximado para 6,5 vezes 10 a 3 joules, e a resposta é a letra B. Tudo bem? Letra B. O fenômeno óptico que ocorre, o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, procura Fata Morgana. Bom, se você ler o texto, você vai ver que ele está falando aqui de efeito miragem. Tá? O efeito miragem, ele é o efeito quando a luz passa por temperatura, né, é diferente dentro de uma superfície. Então a luz ela sofre refração de um meio para o outro. Refração é a passagem da luz de um meio para o outro. Ela sofre refração. Esse é o efeito que se dá o efeito miragem. Então aqui a resposta é a letra B. A questão 72, né? Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra da garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, que se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identifica 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa térmica, depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo da garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa térmica 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, a proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa fechada, 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica? Bem, vamos então achar a equação de equilíbrio, né? Bom, a gente sabe que se o recipiente está fechado, o calor total ali dentro tem que ser zero. Isso significa que o calor recebido mais o calor cedido, isso tem que ser zero. O problema aqui é que o calor cedido ele tem sinal negativo, menor do que zero. Quando uma coisa perde calor, ela sai de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Isso faz com que ela fique com um calor, né? Isso faz com que ela fique com um calor negativo. Bom, é fácil observar. A gente já viu
anteriormente que o calor para elevar uma substância pode ser calculado como Q vezes C vezes ΔT, onde esse ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se esse cara aqui é maior do que esse, então você está diminuindo uma coisa pequena para uma coisa grande, e isso aqui é um valor menor do que zero, um valor negativo. Então o calor cedido ele é sempre menor do que zero. Se a gente fizer as contas, então, bom, quem é que vai receber calor? A água fria, né? Então a água fria ela recebe calor e a água quente cede calor, certo? E a soma, essa soma que na verdade é uma subtração, vai ter que ter igual a zero. Na verdade, isso aqui é mais menos, por isso que soma na verdade é uma subtração. Bom, resolvendo a questão, a gente chega, vamos lá, vamos fazer para água, vamos fazer aqui, vamos fazer para a água fria, né? Então, a água fria é 1/3 de água fria, 1/3 da massa total, vezes o calor específico da água. Ah, mas professor, ele não deu o calor específico. Calma. Normalmente quando o cara não dá, é porque você não precisa dele. Multiplicando a variação da temperatura. A temperatura de equilíbrio, a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius. Isso tem que ser subtraído pela. Repara o seguinte, só por uma questão... não, tudo bem. Menos 2/3 de água quente vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura T final menos 40. Tá um pouco balançado assim. Tô sem espaço aqui para escrever. Mas, bom, então vamos fazer de novo. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos ver. Bom, então a gente tem 1/3 vezes M vezes C de H2O vezes T final menos 10 menos 2/3 de MC de H2O vezes T final menos 40. Isso tem que ser igual a zero, porque o recipiente está fechado. A soma do calor total lá dentro, quem recebe e libera, tem que ser igual a zero. Ora, passo esse termo para o lado de lá, vai ficar com 1/3 de MC de H2O, T final menos 10 igual a 2/3 de MC de H2O, TF menos 40. Isso tudo tem que ser... Opa, desculpa. Já foi. Bom, M de um lado, M do outro. Corta. C de um lado, C do outro. Corta. 3 embaixo, corta. Vai ficar com TF menos 10 igual a 2TF menos 80. Ajeito isso aqui. 3TF igual a 90. TF igual a 30. Essa é a temperatura de equilíbrio inicial. Logo assim que você misturar, esperasse alguns minutos, a temperatura de equilíbrio deveria ser essa aqui. Mexesse, né? E só que o que ele encontrou lá foi uma temperatura linha, que eu vou chamar, de 16 graus Celsius. Isso significa que houve uma perda de temperatura aqui. Quantos por cento se perdeu? Isso é só resolver o probleminha de porcentagem, que significa você dividir isso por isso. Então,
Se eu botar aqui, tá aqui, 16 dividido por 30, se eu fizer essas contas, isso vai dar aproximadamente 0,53. Umas coisinhas para cá. Ora, então você tem uma variação de 53% aproximadamente de temperatura. Isso daria então um selo da letra D. A resposta da letra D, entre 40% e 53% para essa garrafa. Então ela não é uma garrafa tão boa assim. Tudo bem? Certo? Certo? Então beleza. Próxima questão. Essa aqui é legal também, teórica, né? O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até menos 198 graus Celsius. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume de 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem a energia mecânica em energia elétrica. O processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado. Onde está a energia que vai gerar energia elétrica aqui, né? Essa aqui é a pergunta. Onde que vai estar essa energia? Ora, a gente viu, né, a expansão do nitrogênio durante a ebulição. Essa expansão faz ele aumentar o volume, isso faz girar as turbinas e fazer gerar energia elétrica. Então essa já é a resposta. Eu acho que eu não marquei aqui. Essa aqui que a gente fez, vou só marcar aqui. Só para saber aqui, então. Aqui foi a letra D. E essa aqui é a letra A. A absorção do calor pelo nitrogênio da absorção não é isso que não armazena energia, realização de trabalho, retirada. Nenhuma das outras alternativas representa o armazenamento de calor. Questão 82 é uma excelente questão. Achei uma das mais difíceis da prova, mas enfim, vamos lá. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir a luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como incidência conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça de água. Parte do feixe da luz branca incidente, 1, reflete na superfície ar-óleo, sofre inversão de fase, 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Parte refratada do feixe 3, incidente na superfície óleo-água, sofre inversão de fase, 4. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda, que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima de película. Considere o caminho percorrido em 3 e 4 correspondente ao dobro da espessura da película E.
tá? Ou seja, 3 e 4 é 2 vezes E. Também. A espessura em termos do comprimento de onda. Bom, essa questão parece bem complicada, mas vamos observar aqui o que acontece. Esse cara aqui bate na superfície ar-óleo e reflete, sofrendo uma inversão de meio comprimento de onda. Então você tem uma luz. Imagina que você tem. Não vou nem falar em. Opa! Imagina que você tem uma luz, tá? Tá aqui. Propaganda. A gente sabe que isso daqui, a distância entre os dois picos, a gente chama de comprimento de onda. Tudo bem? Imagina que essa luz foi emitida aqui por um troço e ela sofre um atraso de meio comprimento de onda. Então, no segundo caso, ela vai estar mais ou menos assim, né? Ou seja, meio comprimento de onda. Isso aqui é um quarto, né? Isso aqui. Então, desculpa. Fiz besteira aqui. Meio comprimento de onda, ela vai sair aqui assim. Ela tem que estar atrasada meio comprimento de onda, né? Ou seja, essa região, essa parte aqui, que equivale a meio comprimento de onda, tá vendo? Ela some, tá? Daqui aqui é um comprimento. A gente pode fazer assim, ó. Dividir essas partes aqui em partes iguais, tá? Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Cinco partes, seis partes. Então, essa onda, ela tem esse comprimento de onda. A metade disso, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Metade disso daqui. 1, 2, 3. 3 é o termo médio, vamos botar assim. Então, metade equivale a 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Deu para entender? Então, esse cara aqui está atrasado em meio comprimento de onda. Aí, vamos voltar para a questão. Então, houve algum processo que atrasou em meio comprimento de onda. Aí, o raio passa 3, refrata e reflete onde não há inversão de fase. Ou seja, não tem nenhuma variação do comprimento de onda. Só que você precisa atrasar a onda, né? E aí o raio que sai, o outro raio, ele bate aqui de forma a fazer uma interferência plenamente construtiva, ou seja, o raio final vou emitir um outro raio luminoso que vai encontrar esse daqui, outro raio luminoso que vai encontrar esse daqui, e essa interferência construtiva vai gerar uma coisa assim. Tudo bem? É plenamente construtivo. Para que isso aconteça, você tem que coincidir os comprimentos de ondas, tem que estar batendo. Então, esse aqui era o natural que veio, ele vai ter que sofrer, quando ele chegar para cá, ele vai ter que estar atrasado em meio comprimento de onda, para ele bater certinho aqui, ó, na onda, tá vendo a onda azul e a onda preta? Ele vai bater certinho aqui na onda preta e fazer a interferência totalmente construtiva. Então, para que isso aconteça, em 3 e 4 você tem que atrasar meio comprimento de onda. O problema é que a soma, né? A soma do atraso de 3 mais o atraso de 4 deve gerar meio comprimento de onda. Qual seria uma soma que a resposta é meio? Você tem dois números, né? X mais X
Isso é igual a meio. Ora, essa pergunta é fácil. Isso aqui vai dar um x igual a 4. Desculpa, x igual a 1 quarto. Ou seja, a espessura desse fio aqui tem que ser 1 quarto de comprimento de onda. Isso gera uma interferência plenamente construtiva. Tudo bem? Questão complicadinha. Confesso que você acertou essa questão aí e sabia o que estava fazendo, pô, você está na frente aí de uma galera que com certeza vai errar essa questão ou vai chutar. Bom, vamos continuando então. A radiação ultravioleta é dividida de acordo com 3 faixas de frequência: o VA, o VB e o VC, conforme a figura. O VA, o VB e o VC, né? E as frequências aí por segundo, né? Então as frequências em hertz. 7,47 vezes 10 a 14, 9,34 vezes 10 a 14, 1,03 vezes 10 a 15, 2,99 vezes 10 a 15, e a frequência vai aumentando para lá. Para selecionar no filtro solar, que apresente a absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Aí tá aí, filtro solar 1, filtro solar 2, filtro solar 3, filtro solar 4. Considere a velocidade da luz igual a 3 metros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e um nanômetro equivale a 1 vezes 10 a menos 9 metros. O filtro solar que a pessoa deve selecionar, cara, você tem que ter um filtro solar que absorva, né, o máximo de UVB. Então ele tem que estar na faixa de frequência de 9,39 vezes 10 a 14 e 1,03 vezes 10 a 15 é uma medida da distância que se percorre, o tempo que se demora para percorrer, a relação entre a distância percorrida e o tempo para que se demora a percorrer essa distância. Então vamos imaginar aqui uma onda com um comprimento de onda lambda, né? E a gente quer saber o que acontece, né? Quando você tem um comprimento de onda inteiro, a partir daqui isso se repete. Essa onda deveria ser igual, né? Não está muito igual, mas deveria ser igual. Isso aqui seria outro comprimento de onda idêntico ao primeiro. Você não conseguiria identificar. Isso a gente chama de período, né? O tempo para percorrer um comprimento de onda é o período, tá? Então a gente determina o tempo para percorrer um comprimento de onda é um período. Bom, a velocidade, então, pode ser escrita como sendo o comprimento de onda, que é essa distância aqui, dividida pelo tempo que se demora para percorrer um comprimento de onda. Isso a gente define como período. E a gente faz uma definição ainda que a frequência é o inverso do período. Isso fica claro que o período é o inverso da frequência. Se a gente substituir essa definição aqui, né, do lado, a gente vai ter que ver a velocidade com que uma onda se propaga é proporcional ao lambda vezes a sua frequência. Tudo bem? Então, a gente está procurando, vamos ver uma faixa de lambda aqui, tá? A gente está procurando a velocidade da luz, tá? É dado 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O comprimento de onda é o que eu gostaria de saber, porque o gráfico aqui está todo comprimento de onda. E a frequência, vamos pegar a frequência mínima e a frequência máxima, tá? Frequência mínima é 9,34 vezes 10 a 14. Então isso me dá um lambda mínimo
de 10, 14. Isso vai me dar um lambda mínimo de 3 vezes 10 à oitava dividido por 9 vezes 10 a 14. Eu vou ignorar esses 34 aqui. O número é gigantesco. E eu quero uma faixa de frequência. Isso já vai ser suficiente para a gente olhar o gráfico. Bom, isso aqui vai dar, simplificando aqui, 1/3. E divisão de mesma base, repete a base, diminui, subtrai os expoentes. 8 menos 14, menos 6. Tá? Então, menos 6 metros. Tá? 1/3. 1/3 aproximadamente 0,333. 1/3, né? Aproximadamente 0,333. Se eu colocar aqui, andar com a vírgula 3 casas para cá, isso precisa somar aqui, né? Então eu vou ficar com 333 vezes 10 a menos 9 metros, ou 333 nanômetros. Essa aqui seria o meu comprimento de onda mínimo, né? Então a faixa de absorção ele deve começar por aqui e morrer, claro, em algum lugar próximo a isso. Mas eu acho que não preciso calcular, vamos ver. Então 333 estaria 290, estaria por aqui, né? A absorção aqui tem que ser grande. Provavelmente esse cara aqui. Provavelmente. Você vê que ele tem uma alta absorção antes, né? Eles são muito parecidos. 333 tá bem aqui, bem próximo, né? 340. Acredito que a faixa dele venha mais para cá. Esse filtro solar 2 aqui provavelmente é o que mais absorve o VB, tá? A resposta é a letra D. Você pode fazer a conta para ter certeza e fazer essa mesma conta usando a frequência máxima, 1,03 vezes 10 a 15. Vamos fazer só para fazer aqui, ó. Repetindo isso aqui, tá? Então, 3 vezes 10 a oitava. Isso tem que ser igual lambda, que é o que eu quero saber, vezes 1,03 10 a 15. Tá? Isso vai me dar um lambda igual a 3 vezes 10 a oitava dividido por, vou ignorar também, 1 vezes 10 a 15. Isso vai me dar 3 vezes 10, 3 vezes 10 a 3 vezes 10. Eu errei ali, porque confundi um negócio aqui. Foi bom a gente ter feito a conta aqui. Isso aqui vai dar 3, diminui os expoentes, 3 vezes 10 a 7. 3 vezes 10 a 7. Desculpa, 3 vezes 10 a menos 7. Aqui. Certo isso? Isso dá o equivalente. Se você botar duas casas para lá, né? Daria 300 vezes 10 a menos 9. 300 vezes 10 a menos 9.
300 vezes 10 a menos 9, ou seja, o 300 nanômetros. Então, a faixa para absorver o VB tem que ficar em 300 nanômetros. Desculpa. Tem que ficar entre 300 nanômetros e 333 nanômetros. Então, isso vai me dar o cara que melhor 290, ou seja, o cara que mais está abrangendo essa área aqui. Então, na verdade, é o filtro solar 4. Né? Tá vendo? A área que ele abrange aqui, ó, seria algo mais ou menos aqui. O cara que melhor tá representando isso é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ops. Imagina aqui, 300 a 333. O cara que tem maior área aqui, tá vendo? Vai mais em cima, é esse cara aqui. Então, filtro solar 4. Desculpa. Bom, aí eu ter refeito. Tá? Na hora da prova, você tem que fazer as paradas com calma, né? Então, tá. Bom, a questão 88. A potência é de 1000 watts por metro quadrado. Se eu tenho 9 metros quadrados, regra de 3, eu vou ter X. Essa regra de 3 é fácil. Ter 9.000 watts. Né? E rendimento de 30%. O problema é que só 30% dessa energia ela é absorvida. Então, 30% dessa energia é absorvida. Calcular, multiplicando isso aqui por 0,3, isso vai dar, corta um 0, 3 vezes 9, igual a 27, então isso vai dar 22.700 watts. Isso é a potência, né? Essa é a potência do seu motor solar, tudo bem? A gente quer saber o tempo, né? O tempo que demora. Bom, deixa eu pensar aqui. Trabalhando com potência. Eu sei que o trabalho, que é a energia, ela pode ser considerado como sendo a variação da energia cinética. Eu já falei sobre isso numa questão anterior aí, né? Então, o trabalho, ele é a energia final menos a energia inicial. A energia inicial é 0, fundador Eisenhower da corrida. E a energia final vai ser energia cinética, massa sobre 2 ao quadrado m v2 sobre 2. Isso é a energia cinética. Então a energia final vai ser peso dele 200 dividido por 2 vezes 108 km por hora. Para que isso seja em joule, para bater com watts, 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Tá? Então eu preciso botar isso em joule, isso aqui tem que estar em metro por segundo. 108 km por hora, se você dividir ele por 3,6, vai retornar quilômetros, metros por segundo. E essa conta dá quanto? Aqui.
108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Então vamos voltar aqui. O trabalho vai ser a massa vezes 2, o trabalho vai ser a energia cinética vezes V2, que vai dar 200 sobre 2 vezes 30 ao quadrado. Isso aqui dá 100. 30 ao quadrado dá 3 vezes 3, 9. 100, 900. Tá? Isso vai dar uma energia de 9,0000 joules. Beleza? Bom, eu tenho que esse motor me gera 2.700 joules a cada 1 segundo. Me gerar 90.000 joules. Eu vou precisar de quanto tempo? E aí, fazendo essa conta de novo, 90.000 dividido por 2.700. $33,33. Então esse é o tempo que se faz necessário para que o carro atinja essa velocidade. A resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode mandar por e-mail, pode escrever aqui nos comentários. Eu acho que eu respondi todas as questões. Essa é biologia. Eu acho que eu respondi todas as questões. Então, vocês fiquem à vontade para comentar, falar, dar suas opiniões. E acessem, mais uma vez, acessem o site namorocoafísica.wix.com/home. Lá vocês podem entrar em contato comigo e tirar as dúvidas, etc. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.